Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Kalel, nós estamos aqui fazendo a nossa leitura diária, estamos no dia 55 de 365 dias para que a gente possa completar a revelação que Deus nos deu através da Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua presença, te convido a pegar um chá, um café, uma água, se sentar aqui comigo para a gente fazer a nossa leitura de hoje. Bora comigo então? Vamos fazer a leitura de Números 31 a Números 32. Números 31, a batalha contra os midianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: manda que os israelitas se vinguem do mal que os midianitas lhes fizeram. Depois disso vocês vão morrer. Depois disso você vai morrer. Então Moisés disse ao povo: preparem homens para a batalha, ataquem os midianitas e se vinguem deles pelo que fizeram contra Deus o Senhor. Cada tribo deve mandar 1000 soldados para essa guerra. Assim, dos milhares de Israel foram mandados de cada tribo 1000 soldados armados, 12.000 ao todo. Moisés mandou que esses soldados para a batalha debaixo do comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as cornetas para darem os sinais. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam Evi, Requem, Zurru, Reca. Os 5 reis midianitas também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram presas as mulheres e as crianças dos midianitas, pegaram também as suas ovelhas e cabras, o seu gado e todos os seus bens, incendiaram todas as cidades onde os midianitas moravam e queimaram todos os acampamentos. Eles pegaram o que havia tomado dos midianitas e também os prisioneiros e os animais. Levaram tudo a Moisés, o sacerdote Eleazar e o povo de Israel, que estavam acampados nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. A gente acaba de ver aqui que Deus executou cabalmente uma vingança contra Balaão por ter expressamente ter desobedecido a Deus, mostrando como que os midianitas poderiam corromper os israelitas. E por conta disso, ele foi morto. Por conta disso, ele é considerado um falso profeta que foi condenado e que ele foi julgado pelo Senhor e morto pela espada do povo que ele mesmo abençoou. A volta do exército israelita. Moisés e o sacerdote Eleazar e todas as autoridades do povo saíram do acampamento e foram ao encontro do exército. Moisés ficou muito zangado com os oficiais que haviam voltado da batalha, isso é, os comandantes dos batalhões e das companhias. Moisés perguntou: por que vocês deixaram vivo todas as mulheres? Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando a Deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que não forem virgens, mas deixem viver todas as meninas e as moças que forem virgens, elas pertencem a vocês. Agora todos os que tiverem matado alguém ou que tiverem tocado em algum morto devem ficar fora do acampamento 7 dias. No terceiro dia e no sétimo vocês e as prisioneiras devem se purificar. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, tudo que é feito pelos pelos de cabra e tudo que é feito de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que tinham voltado da batalha: a lei que o Senhor Deus ordenou a Moisés é esta: tudo que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo que o fogo pode destruir será purificado com água. No 7º dia, para se purificarem, vocês deverão lavar as roupas que estiverem vestidas. Depois disso, vocês poderão entrar no acampamento. A divisão das coisas tomadas dos midianitas. O Senhor Deus disse a Moisés: você, com a ajuda do sacerdote Eleazar e das autoridades do povo, faça uma lista de tudo que foi tomado na batalha, incluindo as pessoas e os animais. Divida em 2 partes iguais o que foi tomado, uma parte para soldados e outra parte para o resto do povo. Da parte que pertence aos soldados que estiverem na batalha, separe o imposto para Deus, o Senhor, uma pessoa de cada 500, e mesma coisa quanto aos bois, jumentos, ovelhas e cabras. Pegue esse imposto e entregue ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da parte que pertence ao povo, pegue de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas, de cabras e de qualquer outro animal, e dê aos levitas que cuidam da tenda do Senhor. Moisés e Eleazar fizeram o que o Senhor havia ordenado. Essa é a lista do que foi tomado pelos soldados, sem contar o que eles pegaram para si mesmos: 675.000 ovelhas e cabras, 72.000 bois e vacas, 71.000 jumentos e 32.000 pessoas. A metade que ficou para os soldados foi de 337.500 ovelhas, das quais 665 foram um imposto para Deus, o Senhor, e 36.000 bois e vacas para os soldados, todos os quais 72 foram o imposto para o Senhor. 30.500 jumentos para os soldados,
dos quais 61 foram impostos para Deus. E 16.000 virgens para os soldados, das quais 32 foram impostos para Deus. Assim Moisés deu a Eleazar o imposto como uma oferta especial a Deus, o Senhor, como o Senhor havia ordenado. A parte do povo foi igual à parte dos soldados, isso é, 337.500 ovelhas e cabras, 36.000 bois e vacas, 30.500 jumentos e 16.000 virgens. Como o Senhor havia ordenado, dessa metade que pertencia ao povo, Moisés pegou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e deu aos levitas que cuidavam da tenda sagrada. A oferta dos oficiais. Os oficiais do exército de Israel, os comandantes das batalhas e das companhias foram falar com Moisés e disseram: contamos os soldados que estão debaixo do nosso comando e não está faltando nenhum. Assim trouxemos o que cada um pegou: objetos de ouro, correntinhas, pulseiras, anéis, brincos e colares. Nós oferecemos a Deus o Senhor como pagamento pela nossa vida para que Ele nos proteja. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam todas essas joias, o peso total do ouro que foi separado e oferecido a Deus o Senhor pelos oficiais foi de 191 quilos. Os que não eram oficiais ficaram com as coisas que tiraram dos inimigos. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos oficiais e levaram para a tenda sagrada a fim de que o Senhor protegesse o povo de Israel. Aqui a gente precisa fazer um comentário muito importante. Acabou-se de ver que eles foram à guerra e não perderam um homem de guerra. Você já imaginou, no nosso cenário atual, acontecendo coisa semelhante? Um povo ir em guerra a outro povo e não se perder uma vida sequer? A palavra nos deixa muito clara que o Senhor ia à frente do povo para batalhar e pelejar pelas suas batalhas. Isso que eles acabaram de fazer, essa oferta foi uma oferta de gratidão. Foi uma oferta dizendo: Senhor, além de tudo que nós possuímos, o Senhor guardou a nossa própria vida. Por isso eu te digo, meu irmão e minha irmã, o Senhor não quer simplesmente que você faça as coisas sacrificando pessoas pelo caminho, à custa de outras pessoas pelo caminho. Não, muito pelo contrário. Ele quer que você e todas essas pessoas sejam salvas, que vocês possam seguir um caminho de paz, porque Ele mesmo é quem cuida de todas as vidas. Então que nós coloquemos a nossa mão na consciência para não considerar o nosso irmão objeto que pode ser sacrificado, mas sim alguém que nós devemos doar a nossa própria vida, a semelhança de Cristo, que doou a sua própria vida para pecadores como eu e você. Capítulo 32 de Números. As tribos que ficaram a leste do Rio Jordão. As tribos de Ruben e de Gade, que tinham gado em grande quantidade, quando viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram boas para a criação de gado, foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com as autoridades do povo. Eles disseram o seguinte: esta região que o Senhor Deus conquistou para os israelitas, isso é, cidades de Atarote, Dibon, Jazer, Minha, Esbom, Eliá, Sebã, Nebo e Beon, é terra boa para a criação do gado. E nós temos muito gado. Se o Senhor está contente com a gente, então nos dê essa terra para ser nossa propriedade e não nos faça ir para outro lugar, além do Rio Jordão. Porém, Moisés disse às tribos de Gade e de Ruben: vocês querem ficar aqui enquanto seus patrícios vão para a guerra? Será que vocês querem desanimar o povo de Israel para que não entre na terra que o Senhor lhe está dando? Os pais de vocês fizeram a mesma coisa quando os enviei a Cades Barneia para expoliar a terra. Eles chegaram até o vale de Escol e viram a terra, mas quando voltaram desanimaram o povo para que não entrasse na terra que o Senhor lhes estava dando. Então naquele dia o Senhor ficou muito irado e disse: os homens que vieram do Egito de 20 anos para cima deixaram de ser fiéis a mim, por isso juro que eles não verão a terra que prometi a dar a Abraão, Isaque e Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, Josué, o filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. O Senhor ficou irado com o povo de Israel e os fez andar pelo deserto 40 anos até que morresse toda aquela gente daquele tempo. Isso é, o povo que havia desagradado a Deus, o Senhor. E agora vocês, raça de gente pecadora, estão tomando o lugar dos seus pais a fim de aumentar ainda mais a ira do Senhor contra o povo de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, ele abandonará novamente todo o povo no deserto. E eles serão destruídos por causa de vocês. Uma pausa antes da gente entrar no versículo 16. Meus amados e minhas amadas, você e as suas atitudes, como as minhas atitudes, como as atitudes de todo crente, reverberam em toda a igreja. Será que por conta nossa, a nossa comunidade não está indo adiante? Será que é por causa nossa que nós estamos sendo iguais a essas pessoas que condenaram um povo inteiro por causa da nossa má vontade?
A gente precisa colocar a mão na nossa consciência e saber que, como um corpo, a gente está completamente ligado. Se um braço para de funcionar, as outras partes têm que dar conta desse braço. Por isso, meu irmão, isso é um chamado para você servir a sua igreja local. Não simplesmente servir, mas abraçar as promessas e buscar as promessas que a sua igreja local tem para viver com o Senhor. Seja de avivamento, seja de encontrar esperança, seja de implantar novamente aquele lugar que pode ter morrido no meio do caminho. Eu não sei quais são as promessas para a sua vida, mas eu tenho certeza que Deus tem promessas também para a sua comunidade. E não adianta ser egoísta, não adianta só você buscar a sua bênção. Se você não participar da bênção coletiva que o Senhor quer dar para os outros, você vai estar amaldiçoando esse povo a não sair do lugar. Que nós coloquemos a mão na nossa consciência para que nós possamos saber que nós somos um povo e fazer como Filipenses nos manda fazer. Nos esvaziar de nós mesmos buscando fazer aquilo que é bom para o outro. Amém? Mas a gente... Agora versículo 16 do capítulo 32. Mas a gente das tribos de Ruben e de Gad chegou perto de Moisés e disse: nós mesmos vamos construir aqui currais para as nossas ovelhas e vacas e também cidades para as nossas famílias. Depois estaremos prontos para marchar para a guerra na frente dos nossos patrícios israelitas, até fazê-los tomar posse da terra que será deles. Porém, as nossas famílias ficarão aqui nas cidades cercadas de muralhas e assim estarão a salvo dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que todos os outros israelitas tomem posse da terra que será deles. Não tomaremos posse de nenhuma propriedade no meio deles, no outro lado do Rio Jordão, pois receberemos a nossa parte aqui a leste do Jordão. Aí Moisés respondeu: se vocês vão fazer isso, então na presença de Deus, o Senhor, prepare-se para a batalha. E que todos os homens armados atravessem o Rio Jordão debaixo das ordens do Senhor, até que os nossos inimigos sejam expulsos diante dele. E nós conquistemos a terra, depois vocês poderão voltar aqui, porque já terão cumprido a sua obrigação para com Deus, o Senhor, e para com seus patrícios israelitas. E o Senhor reconhecerá essa terra a leste do Jordão como propriedade de vocês. Porém, se vocês não cumprirem o que estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E que fique sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Construam as cidades para suas famílias e façam currais para suas ovelhas e vacas. E cumpram o que vocês prometeram. Os homens de Gad e de Ruben disseram a Moisés o seguinte: nós faremos o que o Senhor mandar. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas ovelhas, as nossas cabras e todo o nosso gado ficará aqui na cidade de Gileade. Mas todos nós estamos prontos para a guerra. Conforme a sua ordem, atravessaremos o Jordão e batalharemos, deixando debaixo do comando do Senhor Deus. Então Moisés deu ordens a respeito dos homens das tribos de Ruben e de Gad, ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Nun, aos chefes das famílias das tribos israelitas. Ele disse assim: debaixo do comando de Deus, o Senhor, os homens de Gad e de Ruben deverão atravessar com vocês o rio Jordão, cada um armado para a batalha. Quando vocês tiverem conquistado as terras que ficam lá ao lado leste do Jordão, deem a região de Gileade para ser propriedade deles. Porém, se eles não atravessarem armados ao rio Jordão junto com vocês, estarão recebendo a parte deles na terra de Canaã. Os homens de Gad e de Ruben responderam: Senhor, nós faremos o que o Senhor Deus ordenou. Debaixo do comando dele, atravessaremos o Jordão, armados, e lutaremos na terra de Canaã. E assim as terras desse lado do rio Jordão serão nossa propriedade. Então Moisés deu às tribos de Gad, de Ruben, e a uma metade da tribo de Manassés, filho de José, a região de Seom, o rei dos amorreus, e a região de Og, rei de Bazã, junto com as cidades e as terras que haviam ao redor deles. Os homens da tribo de Gad construíram de novo as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazé, Joquebea, Bet-Nimrá, Bet-Harná. Construíram muralhas ao redor delas e também currais. Os homens de Ruben construíram de novo Hesbom, Eleal, Criataim, Nebo, Baal-Meon. Alguns nomes foram mudados. E Sibma. E deram outros nomes às cidades que eles construíram de novo. O grupo de famílias de Maquir, filho de Manassés, foi para Gileade e a conquistou e expulsou os amorreus que estavam ali. Portanto, Moisés deu Gileade ao grupo de famílias de Maquir e eles moraram ali. Jair, descendente de Manassés, foi e conquistou alguns povoados dos amorreus e chamou de povoados de Jair. Nobá foi e conquistou a cidade de Quenet e aos seus povoados e pôs o nome dela de Nobá, que era o nome dela mesmo. E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Muito obrigado, que Deus te abençoe e eu te espero amanhã para que a gente possa continuar nesse projeto que tanto tem nos abençoado. Até mais!